o momento em que a gente vai ter a maior participação da população em idade ativa na população total, essa linha, aquela linha lá de cima. Esse bônus demográfico vai ocorrer na década de 20, mas principalmente em função da queda da população de 0 a 14 anos. Eu vou ter um bônus demográfico, principalmente porque está caindo a população de 0 a 14, porque, na realidade, a população idosa continua a crescer a um ritmo extremamente elevado. Então, basicamente, sendo muito rápido, mas eu acho que, do ponto de vista do regime geral, a nossa preocupação é principalmente essa, ou seja, essa tendência do envelhecimento populacional significa que eu vou ter que pagar uma quantidade maior de benefícios durante uma quantidade maior de tempo, sustentada por uma relação de dependência mais frágil, por uma relação de contribuintes beneficiários mais frágil do que eu tenho hoje. Só também colocando que, na verdade, esse processo de envelhecimento populacional não é um processo só do Brasil, é um processo mundial. Aí você vê todas as regiões estão experimentando isso com maior ou menor velocidade, a partir de diferentes patamares. Mas, no caso do Brasil e da América Latina, o que chama a atenção é que é um processo que acontece com uma velocidade muito rápida, como até já foi citado aqui de manhã. É uma velocidade muito rápida, no caso do Brasil e da América Latina. Do ponto de vista de projeção, eu queria dizer, o Ministério da Previdência Social tem modelos de projeção para o regime geral. No nosso modelo, hoje a gente tem uma despesa do regime geral na casa de 7% do PIB. Dependendo do cenário, usando um cenário... porque, na verdade, a política do salário mínimo só está dada até 2015. O que a gente tem como preceito constitucional é garantir o valor real desses benefícios, que se traduziu, do ponto de vista de legislação, garantir um reajuste anual pelo INPC. Usando esse cenário a partir depois de 2015, num cenário talvez não tão otimista, mas como a gente tem chamado muitas vezes de cenário base nosso, a despesa do regime geral sairia do atual patamar de 7% do PIB, que vem se mantendo, para cerca de 12% do PIB em 2050. Esse é o que muitas vezes a gente usa como cenário base. 12% do PIB, só o regime geral, porque, na realidade, além disso, além do regime geral, eu tenho os regimes dos servidores públicos, né? Então, iria ser algo além dos 12%. Agora, cabe perguntar, é muito? É pouco? Eu vou ser franco com vocês, eu acho que essa questão de se é muito ou pouco, não sou eu que tenho que fazer isso. É claro que é uma decisão que acho que envolve a sociedade, é um pacto social, eu diria que é até um pacto entre gerações, né? A gente tem que ter uma preocupação muito grande quando a gente trabalha com previdência em relação aos custos que a gente pode estar impondo aos nossos filhos e aos nossos netos. Mas, acima de tudo, eu acho que essa discussão, certamente, envolve todo um diálogo com a sociedade, um diálogo do executivo com o legislativo. Mas é claro que a gente tem que ter preocupações, porque isso tem implicações do ponto de vista dos limites que a gente tem de carga tributária ou os impactos que isso pode ter em relação ao espaço de outras despesas, né? Mas também vou ser franco que a gente precisa também parar com essa história de, muitas vezes, de ver somente a Previdência como um custo fiscal. Eu diria, acima de tudo, proteção social. A gente tem que analisar os benefícios do ponto de vista de proteção social, mas, claro, com as preocupações do ponto de vista de sustentabilidade fiscal. Então, basicamente, essa é a nossa projeção em relação ao regime geral. Eu só queria complementar algumas coisas. Primeiro, muitas vezes as pessoas têm algumas
eu diria, algumas colocações em relação a esse modelo, que eles falam assim, olha, primeiro em relação à questão do crescimento econômico, que o crescimento econômico teria condição de diminuir, vamos dizer assim, essa relação. Eu diria, uma coisa que eu acho que as pessoas precisam prestar atenção é que a questão demográfica tende a ser também um fator de restrição ao crescimento econômico. No período de 2030 a 2050, a população em idade ativa vai estar caindo. E isso também, certamente, vai ser uma restrição ao processo de crescimento econômico. Então, é bom colocar, porque muitas vezes a gente trabalha com um modelo, nesse período, com taxas de crescimento não tão elevadas, mas certamente isso tem a ver com a própria transição demográfica. Outra questão que se coloca muito é a questão da formalização. Eu também acho que